muito bom. Ah, ah, continuando aqui, é, ainda novamente nessa questão, né? Você, em determinado momento lá da dissertação, você coloca assim, que Caxias tem uma série de problemas que você vem aí elencando, né? E aí eu pergunto, a falta de concursos públicos, né, e consequentemente o apadrinhamento e o comissionalismo ainda permanecem hoje mesmo, 2019, 2020, como marcas de Caxias, ou do município de Caxias, ou melhor, da administração do município de uma forma geral, né? Sim, como marco de poder independente do partido ou político que assuma em si. E concursos, na verdade, está muito relacionado com a capacidade de gasto público também. O quanto você queria de estrutura, dessa estrutura pública mesmo, e relacionada a serviços e a prestação do serviço a partir de uma folha pública, depende da sua capacidade de gastos públicos. Então, ter uma folha, o que muitas vezes as pessoas tendem a equivocadamente chamar de uma folha inchada, pode ser uma folha necessária, tendo em vista o tamanho do município, porque são 4 distritos enormes e um número expressivo da população. Então, talvez pensar que você tenha um único servidor para desempenhar a função X ou Y significa que, evidentemente, você vai gerar uma pressão na capacidade de gerar aquele serviço público. E quando você analisa essa folha como um inchaço e não uma necessidade para a prestação de serviço público, favorece também outras linhas de favorecimento político, porque é claro que se você tem um perfil de exercício clientelista numa região, a partir do ponto que você não presta aquele serviço diretamente com capacidade de fiscalização pública, você presta a partir de contratos privados. Então, não estou dizendo que a parceria público-privada seja ruim no geral, não é isso que eu quero dizer. Mas é que quando o perfil ele já é em si clientelista, você minimizando a máquina pública e minimizando a capacidade de rastreio e investigação e prestação de contas públicas, você favorece, em alguma medida, os marcos clientelistas. Então, é um caminho que precisa ser, de fato, pensado com consciência, entender qual é, por um lado, a capacidade do município de se estruturar e, por outra, qual é a real necessidade de estruturação desse município. Mas Caxias teve, durante alguns períodos, bons assessores, não só de fazenda, mas bons assessores de serviços e estrutura pública no geral, assim. E ainda que eu não os vá citar diretamente, existiu essa assessoria bem feita e ela pode continuar existindo, ela pode ser uma escolha da organização. Por exemplo, adequar os dados e carregar os dados corretamente em portais de transparência, ou ter uma transparência de contratos e retorno da sociedade, maior abertura na divulgação do que são contratações públicas, uma qualidade na divulgação do que é de fato prestação de serviço público, são sempre escolhas que não são necessariamente caras, tem a ver com a efetividade da prestação desse serviço, né? E não com um perfil eficientista, se é que essa palavra, eu vou usar um neologismo aqui, mas enfim, não é essa a ideia, mas de dizer que esse único servidor tenha que prestar o serviço para 1 milhão de pessoas e 4 distritos da melhor maneira, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que as análises são combinadas, inclusive a maneira como se aloca o trabalho dessas pessoas existentes. Sim, o número, mas também repensar a quantidade e a forma que esse trabalho tem sido desempenhado, e não só desempenhado, mas planejado. Tem pouco a ver com a pessoa e tem muito a ver com o planejamento também da máquina pública. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Muito bom. E agora, assim, já no seu último capítulo, né, no capítulo 3, você vai falar de um projeto muito interessante, muito legal, que acho que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre ele aqui agora, porque é realmente uma experiência muito animadora, esperançosa, para pegar o termo que você utilizou aí recentemente, aí, numa das suas últimas respostas. Né? Então, fala um pouco para a gente desse projeto que você propõe
no capítulo 3, e como que ele pode ajudar a superar as dificuldades de Caxias, né? Então, o projeto foi o Baixada Resiste, que nasceu de uma mesa para discutir a Baixada Fluminense e Duque de Caxias particularmente, no Dia dos Direitos Humanos, que promoveu uma ação na UERJ. E o que aconteceu? Foi um convite e uma articulação entre membros com mais ou menos capacidade de organização do movimento em si, mas de diferentes movimentos sociais atuantes em Caxias. Então, o Movimento Negro Unificado, teve a presença de um dos historiadores que leciona no município, o Movimento de Advogados Populares da Baixada, o Movimento de Mulheres, um representante, tem muito interessante o Paulo, ele tem uma pesquisa que chama Ilustres Anônimos, e ele faz um trabalho fotográfico de reconhecimento e valorização da Baixada Fluminense. Então ele tem um livro de fotografias de paisagens, enfim, de todos os municípios da Baixada Fluminense, e ele tem um livro de fotografias de pessoas, rostos anônimos e ilustres, e ele fez uma exposição na Central do Brasil expondo quem eram essas pessoas, expondo os perfis delas, né? E eu achei muito, muito interessante. Então tinha desde membros de movimentos sociais até professores que criaram coisas interessantíssimas vindos da Baixada também. E você olhava assim, gente, são de fato ilustres anônimos. E o Paulo participou, o Fábio Leão, do Fórum Grita Baixada, né? E foi bastante interessante porque foi a possibilidade de colocar na mesa diferentes movimentos sociais. Eu não tive depois, enfim, não sei se é pernas de dissertação ou pernas de mulher mesmo, cidadã, enfim, para atuar e continuar e tocar alguma coisa que fosse mais efetiva e participasse mais. Tanto hoje eu não estou morando mais em Caxias, enfim, e tenho trabalhado com um perfil completamente diferente dos movimentos, do que eu fazia, né, quando estava mais atuante nos movimentos sociais ou na academia. E não necessariamente eu fico feliz em todos os aspectos por isso, mas é um pouco do que eu acabei falando sobre dignidade. Eu estou sacudindo tanto a minha câmera, porque eu me sacudo tanto falando, eu espero que as pessoas não fiquem enjoadas me assistindo depois. Né? Eu achei que você foi um barco, né? Então, o que... Achei que você foi um barco, né? Em alto mar. Offshore. É porque... Mas o que eu estava dizendo é que eu não... ainda que a gente não tenha levado adiante, fica a possibilidade de articulação e de fala entre as pessoas e entre os movimentos que atuam. A fala não pode ser só pela crítica, não que eu esteja criticando a crítica, mas a fala ela não pode ser só através da crítica ao modo de fazer do outro. Ela precisa ser fala de articulação, porque o clientelismo se articula. O marco de poder sabe se organizar, o status quo sempre soube se organizar. Então, a gente precisa ter mecanismos de organização, apesar da e além da crítica, entende? Então, eu sei que existem várias coisas que são criticáveis na minha dissertação e na minha forma de analisar o problema. Assim como existem diversas coisas criticáveis, enfim, na forma de analisar outras pessoas. Mas talvez se a gente sentar por uma tarde na mesma mesa, a gente consiga chegar a pontos muito interessantes comuns e que favoreçam a cidade. Que não seja diretamente, mas que seja através de alguma forma de construção de uma resistência político-partidária, por exemplo, de alguma forma de construção de base, alguma coisa que preencha, né, que a ajude. Uhum. E sobre... Eu estava falando, eu ia comentar alguma outra coisa quando eu falei da câmera, acabei esquecendo, mas enfim, deixa eu lembrar. Entendi. É porque como você não chegou a começar, então não tem nem como Não, o que era, né? Mas perfeito. Muito bom. Yasmin, nossa, muito, muito feliz mesmo, super agradecido aqui pela sua participação. O seu trabalho é incrível mesmo, de verdade. Você sabe quem é a admiração que eu tenho por você como pesquisadora, enfim, como mulher, como cidadã, etc. O trabalho em si, né, o trabalho da Yasmin, a dissertação,
é muito interessante, né? Então, assim, vale a pena ler, pessoal, quem estiver assistindo esse vídeo aqui, vai lá conferir o trabalho da Yasmin, porque eu acho que realmente vocês têm muito a ganhar, né? Mesmo quem não for de Caxias, né, enfim, não tiver nenhuma relação exatamente com a cidade, vale a pena ler para a gente entender um pouco mais de uma região que costumeiramente não é muito estudada, né, ou é uma falha minha mesmo, que eu particularmente não conhecia muitos trabalhos sobre. Então, para mim, foi motivo de muita honra, de muita alegria ter a oportunidade de ler esse trabalho e de estar aqui conversando com você, né? Então, muito obrigado, querida. Eu vou passar aqui agora para você fazer suas últimas considerações e já adianto. Quando quiser voltar para conversar sobre qualquer outro trabalho, o espaço está aberto, tá bom? Muito obrigada, Dori. Dori, só chamo de Dori, Dorival. Você é gentil demais, por um lado, o que é muito lindo e fofo desde a faculdade. É incrível você poder contar com colegas de profissão e colegas de vida mesmo, de trabalho, de caminhada, que sejam tão gentis e, enfim, amáveis com a gente. E por outro lado, eu acho que eu sou humilde demais em alguns momentos, porque quando você fala para as pessoas lerem, enfim, do engajamento e elogia o trabalho, eu sempre tenho, mas isso no geral, na minha forma de fazer qualquer coisa, a sensação de que eu não estou fazendo nada demais. Que alguns pontos são ou obrigação, ou no máximo eu cheguei ali no mínimo onde eu tinha que chegar, sabe? Sim. Mas e sobre Caxias, talvez essa seja importante a leitura pela divulgação da perspectiva, porque sim, Caxias é muito estudada, mas por perspectivas diferentes. Eu tenho um amigo engenheiro civil que fez a dissertação dele voltada para colocação do mapa de rios da região. Então, assim, existem algumas pessoas, alguns alunos de Caxias, né, de escolas públicas ou privadas, enfim, que desenvolveram pesquisas sobre a região, mas é tudo uma questão de perspectiva. Talvez o que eu ofereça de novo seja a perspectiva de desenvolvimento regional e esse olhar que o Carlos Lessa emprestou ao Brasil e ao Rio, que o Mauro emprestou ao Brasil e ao Rio, talvez seja esse olhar para Caxias, de Rio para Caxias, descer ainda mais ao nível local. Acho que as pessoas precisam aprender a descer um pouco mais ao nível local, sem perder a noção dos conhecimentos que a gente construiu do que é nacional ou regional. É só uma análise em perspectiva, exatamente como o desenvolvimento regional faz. É tudo uma questão de escala, não é? Então, vamos analisar em escala para melhorar a qualidade do conceito. O que eu ia dizer antes, e o que eu vou usar no encerramento, é que a gente chega à conclusão, talvez a conclusão pessoal a qual eu tenha chegado com esse trabalho é que dignidade é de fato uma coisa pela qual a gente paga. E paga em muitos aspectos. A gente tanto pode pagar individualmente através das nossas escolhas, como a minha, depois de me mudar de carreira, enfim, estou pagando por uma série de coisas agora. Quanto a gente pode pagar publicamente, a gente pode pagar com receita pública, com capacidade de gasto público. E essa é uma escolha fundamental, que não é só uma questão de ideologia político-partidária, ela é uma questão de análise de tudo, análise de contexto, análise de vida, análise de intenção. Qual é o tipo de sociedade que você quer criar? Qual é o tipo de cidadão que você está pensando em incluir no fazer coletivo? Qual é o tipo de coletividade, democracia? Enfim, então, talvez o que eu nunca tenha abandonado da noção de dignidade da teoria crítica tenha sido justamente essa materialidade da dignidade e a necessidade de analisar hoje sem uma ideia dissociativa da economia e das colocações políticas e socioeconômicas. Então, assim, existe uma linha que une esses pontos. E é necessário analisar essa linha, é necessário analisar a medida de cada uma das nossas necessidades. Eu nem sempre vou tratar das questões identitárias que me recortem, mas a gente aumentar o número
de pessoas que façam essa análise em perspectiva, se eu, por exemplo, for capaz de manter comunicação com o movimento de mulheres, por exemplo, em Caxias, ainda que eu já não seja mais uma mulher residente em Caxias, eu consigo aplicar perspectiva à leitura delas. Então, é fazer colaborativamente a partir dessas perspectivas, porque de verdade elas não são dissociativas e elas têm muito a acrescentar. Eu agradeço muito pelo espaço, não só pelo espaço, mas pela iniciativa também, porque como a produção apresenta perspectiva, a academia precisa ganhar cada vez mais uma perspectiva de colaboração. Porque qualquer noção de que acadêmicos e pesquisadores sejam privilegiados que ficam pensando na vida é falha e equivocada, porque nunca trabalhei tanto na vida como quando eu era pesquisadora. E nunca o meu trabalho foi tão insuficiente em um único dia. Parecia que eu precisava de 72 horas em cada dia para dar conta de fazer o que eu estava fazendo. Então, assim, o trabalho do pesquisador ele é exaustivo e infindável. Então, que existam mais pesquisadores para dar conta dessa necessidade. Não é que nós estejamos procurando temas que são desnecessários, entende? Nós precisamos de pesquisadores capazes de aplicar óticas diferentes às mesmas questões. E isso é fundamental também para se conhecer, para se colocar na sociedade, no fazer democrático, para ganhar maturidade enquanto país. Isso é fundamental. Obrigada pelo espaço, pela análise, pela divulgação do trabalho, ainda que todo mundo que escreve um trabalho acadêmico fique com a sensação de que ninguém nunca deve ler aquilo, a não ser a sua mãe. Mas eu sei que as pessoas devem ler, eu sei que é importante dar acesso. Então, obrigada pelo espaço. E pelo espaço de fala. Outra coisa, o espaço de fala relacionado à dissertação, ele é pavoroso, porque é sempre o espaço da banca. Então, você fica com a sensação que você tem que defender o seu trabalho, senão você vai ser reprovado. Você nunca fala sobre o que você produziu, ou quase nunca. E essa é uma coisa que eu ganhei muito na UFRJ. Os espaços de fala e colaboração com os meus colegas durante a disciplina e fora dela foram formidáveis e fundamentais para eu alcançar coisas e outras perspectivas dentro da dissertação, ainda que em menor escala. E agora, uma possibilidade de falar para fora, talvez para pares no direito em um primeiro momento, mas quem sabe até para outros, e para forçar a gente também a começar a fazer a tradução desse conhecimento, tornar um conhecimento mais acessível e menos, não só academicista, mas menos jurídico em algum aspecto também, entre aspas. Obrigada de verdade por isso, mas ideias geniais sempre vêm dos amigos geniais, né, Dorival? Obrigada e parabéns. Tá bom, querido. Obrigado por tudo. E é isso, pessoal. Tá? Hoje ficamos por aqui e espero que vocês gostem da nossa entrevista, tá? Abraço. Tchau, tchau.